entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Neste episódio, vamos tratar sobre a obsessão, tema que se encontra em O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, no capítulo 13. E a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de outubro de 1858, define a palavra como uma ação quase permanente de um espírito estranho, que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. Em O Livro dos Médiuns, Kardec separou a obsessão em 3 fases principais. Obsessão simples. Quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Porém, o médium tem consciência que se acha presa de um espírito mentiroso, que de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. E caso o indivíduo não esteja atento à obsessão simples, esta poderá evoluir para o segundo tipo, que é a fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. E qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo de obsessão, não importa o grau de conhecimento. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Kardec nos traz um bom exemplo de fascinação na Revista Espírita de outubro de 1858. O Sr. F., moço instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco e indeciso,
tornou-se médium psicógrafo com muita rapidez. Obsidiado pelo espírito que dele se apoderou e lhe não dava repouso, escrevia incessantemente. Se uma pena ou um lápis lhe caía na mão, tomava-o no movimento convulsivo e enchia páginas e páginas em poucos minutos. Na falta de instrumento, simulava escrever com o dedo, em qualquer parte onde se encontrasse, na rua, nas paredes, nas portas. O terceiro tipo de obsessão, e considerada a mais grave de todas, é a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É um tipo de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. E Kardec também exemplifica esse tipo de obsessão com o seguinte caso, que está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, e que sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Observem que os 3 casos são ordenados de forma que, se o indivíduo não se fizer atento ao tipo de orientações recebidas, seja através das inspirações ou das comunicações mediúnicas, a obsessão pode se agravar, tornando-se cada vez mais intensa. E por isso, Kardec nos deixou orientações de como perceber uma possível obsessão. Persistência de um espírito em se comunicar, opondo-se a que outros espíritos o façam. Ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu mau grado. E rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Seria, pois, erro acreditar que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la,
como os outros e mesmo mais do que os outros, porque não têm com que a contrabalancem. Já as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Pode ser por vingança, inveja ou até mesmo por orgulho. Há espíritos enganadores que transmitem mensagens sobre o amor, a caridade, fazem uso de palavras difíceis e linguagem empolada, onde poucas pessoas compreendem. Não dão conselhos maus, justamente para não serem desmascarados. E com essa linguagem podem dominar um grupo inteiro. Lembrem-se, os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Mas como poderemos combater a obsessão? Depende do caráter que ela reveste. Na obsessão simples, o médium deve provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele, desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. No caso da fascinação, a única coisa a fazer com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão, ao caso da obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Como a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito, daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. As imperfeições morais dão oportunidade à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que os segundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim.
podemos perceber que somos responsáveis pelas companhias que atraímos. Se quisermos bons espíritos ao nosso redor, façamos a nossa parte e, detalhe, ninguém poderá fazer por nós. Não adianta frequentar uma instituição espírita, tomar o famoso passe semanalmente, se não realizarmos as mudanças internas. Poderemos até enganar os encarnados, mas jamais conseguiremos enganar os espíritos. Kardec Cast, o Espiritismo, a Vida e Você.